Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 1, Março de 1858, Número 3, Parte A. A pluralidade dos mundos. Quem ainda não se perguntou ao considerar a Lua e os outros astros se esses globos são habitados? Antes que a ciência nos houvesse iniciado na natureza desses astros, era possível a dúvida. No estado atual de nossos conhecimentos, pelo menos existe a probabilidade, mas a esta ideia realmente sedutora fazem-se objeções tiradas da própria ciência. Disse que a Lua, ao que parece, não tem atmosfera e possivelmente não tem água. Em Mercúrio, à vista de sua proximidade do Sol, a temperatura média deve ser a do chumbo em fusão, de maneira que, se ali houver chumbo, esse deve correr como a água nos nossos rios. Em Saturno, dá-se o oposto. Não temos um termo de comparação para o frio que ali deve existir. A luz do Sol deve ser lá muito fraca, apesar da reflexão de suas 7 luas e de seu anel, pois, àquela distância, o Sol deve aparecer apenas como uma estrela de primeira grandeza. Em tais condições, pergunta-se se nele é possível a vida. Não se compreende que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não foi percebida, será racional inferir que não exista? Não poderá ser constituída de elementos desconhecidos ou bastante rarefeitos para não produzirem refração sensível? O mesmo diremos da água e dos líquidos ali existentes. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando às nossas vistas a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto e dá a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que deve habitar, quer seja a água, o ar ou a terra, quer mergulhados na escuridão, quer expostos à luz do sol. Se jamais houvéssemos visto um peixe, não poderíamos conceber seres vivendo na água. Não faríamos uma ideia de sua estrutura. Até bem pouco tempo, quem teria acreditado que um animal pudesse viver indefinidamente no seio de uma pedra? Mas, sem falar desses extremos, os seres que vivem sob o fogo da zona tórrida poderiam existir nos gelos polares? Entretanto, nos gelos há seres organizados para esse clima rigoroso, que não poderiam suportar a ardência de um sol vertical. Por que, então, não admitir que certos seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros globos e num meio completamente diverso do nosso? Por certo, sem conhecer a fundo a constituição física da Lua, nós sabemos o bastante para assegurar que ali não poderíamos viver tais quais nós somos, como não o podemos em companhia dos peixes no seio do oceano. Pela mesma razão, os habitantes da Lua, se um dia pudessem vir à Terra, uma vez que constituídos para viver sem ar, ou num ar muito rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, seriam asfixiados em nossa espessa atmosfera, como nós quando caímos na água. Ainda uma vez, se não temos a prova material e de visu da presença de seres que vivem em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Ao contrário, diz-nos o simples bom senso que assim deve ser, pois repugna a razão crer que esses inumeráveis globos que circulam no espaço sejam simples massa inertes e improdutivas.
A observação ali nos mostra superfícies acidentadas, como aqui, por montanhas, vales, abismos, vulcões extintos e em atividade. Por que então não haveria ali seres orgânicos? Seja, dirão, talvez haja plantas e até animais, seres humanos, porém homens civilizados como nós, conhecendo Deus, cultivando as artes, as ciências. Será possível? Com certeza, nada prova matematicamente que os seres que habitam os outros mundos sejam homens como nós, ou que sejam mais ou menos adiantados que nós do ponto de vista moral. Mas, quando os selvagens da América viram desembarcar os espanhóis, não tiveram mais dúvidas de que além dos mares existia um outro mundo, cultivando artes que lhes eram desconhecidas. A terra é pontilhada de inumerável quantidade de ilhas, grandes e pequenas, e tudo que é habitável é habitado. Não surge no mar um rochedo sem que imediatamente o homem ali não plante a sua bandeira. Que diríamos nós se os habitantes de uma das menores dessas ilhas, conhecendo perfeitamente a existência de outras ilhas e continentes, mas não tendo tido nunca relações com os que os habitam, se considerassem os únicos seres vivos do globo? Dir-lhe-íamos: como vocês podem crer que Deus tenha feito o mundo somente para vocês? Por que estranha singularidade a pequena ilha vossa perdida na solidão do oceano teria o privilégio de ser a única habitada? O mesmo poderemos dizer em relação às outras esferas. Porque a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, que não se distingue dos outros planetas, nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua estrutura, pois nem é a maior, nem a menor, nem está no centro, nem nos extremos. Por que, dizia eu, entre tantas outras, seria a única residência de seres racionais e pensantes? Que homem sensato poderia pensar que esses milhões de astros que brilham sobre nossas cabeças foram feitos para recriar os nossos olhos? Qual seria, então, a utilidade desses milhões de globos invisíveis a olho nu e que não servem nem mesmo para nos iluminar? Não seria orgulho e impiedade pensar que assim fosse? Aqueles a quem pouco importa a impiedade, diremos que é lógico. Chegamos, pois, por um simples raciocínio, o que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos. E tal raciocínio acha-se confirmado pela revelação dos Espíritos. Realmente, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corpóreos, apropriados à constituição física de cada globo. Que entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais, hoje sabemos que é possível entrar em relação com eles e obter esclarecimentos sobre seu estado. Sabemos ainda que não é só todos os globos são habitados por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado por seres inteligentes, invisíveis para nós por causa do véu material lançado sobre nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, em globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Haverá em tal doutrina algo que repugne a razão? Não é, ao mesmo tempo, grandiosa e sublime?
Ela nos eleva por nossa mesma pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho, que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Júpiter e alguns outros mundos. Antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos a que consequência lógica poderemos chegar por nós mesmos e pelo simples raciocínio. Reportemo-nos à escala espírita que demos no número anterior. As pessoas que estiverem desejosas de se aprofundar seriamente nessa nova ciência, recomendamos o estudo cuidadoso daquele quadro e sua compenetração do mesmo, pois aí encontrarão a chave de muitos mistérios. O mundo dos espíritos é composto das almas de todos os humanos desta terra e de outras esferas, desprendidas dos liames corpóreos. Do mesmo modo, todos os humanos são animados por espíritos nele encarnados. Há, pois, solidariedade entre esses dois mundos. Terão os homens as qualidades e as imperfeições dos espíritos com os quais estão unidos. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus conforme o progresso que hajam feito durante sua existência corpórea. Estas poucas palavras resumem toda a doutrina. Como os atos dos homens são produtos de seu livre-arbítrio, conservam eles o cunho da perfeição ou imperfeição do espírito que os provoca. Ser-nos-á, pois, fácil fazer uma ideia sobre o estado normal, o estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. De algum modo, podemos descrever sua legislação, traçar um quadro de seus costumes, de seus usos, de suas relações sociais. Suponhamos, então, um globo habitado exclusivamente por espíritos da 9ª classe, espíritos impuros, e para lá nos transportemos em pensamento. Veremos todas as paixões desencadeadas e sem freios. O estado moral no mais baixo grau do embrutecimento. A vida animal em toda a sua brutalidade. Falta de laços sociais, porque cada um vive e age apenas para si e para a satisfação de seus grosseiros apetites. Ali reina o egoísmo como soberano absoluto e arrasta no seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e o assassínio. Passemos agora a uma outra esfera, onde se encontram espíritos de todas as classes da 3ª ordem. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. Sabemos que em todas as classes dessa ordem predomina o mal, mas sem ter a ideia do bem, a do mal decresce à medida que se afastam da última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes são mais suaves, a inteligência mais desenvolvida. O mal se apresenta um tanto disfarçado, enfeitado, transvestido. Estas mesmas qualidades engendram outro defeito, o orgulho, pois as classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas e têm consciência de sua superioridade, mas não são o bastante para compreenderem aquilo que lhes falta. Daí sua tendência à escravização das classes inferiores ou das raças mais fracas, que mantém sob o seu jugo. Como não tem o sentimento do bem, tem apenas o instinto do eu e põe a inteligência ao serviço da satisfação de suas paixões. Numa tal sociedade, se dominar o elemento impuro, esmagará o outro. Caso contrário,
os mesmos maus procurarão destruir os seus adversários. Em todo caso, haverá luta, luta sangrenta de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. Para proteger os bens e as pessoas, haverá necessidade de leis, mas estas serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. Serão feitas pelo forte em detrimento do fraco. Suponhamos agora um mundo onde, entre os elementos maus que acabamos de ver, encontrem-se alguns da segunda ordem. Então, em meio à perversidade, veremos aparecerem algumas virtudes. Se os bons forem minoria, serão vítimas dos maus. À medida, porém, que se acentua seu predomínio, a legislação torna-se mais humana, mais equitativa e a caridade cristã deixa de ser para todos letra morta. Desse mesmo bem nascerá outro vício. A despeito da guerra incessante dos maus contra os bons, não podem evitar de se estimarem no seu foro íntimo. Vendo o ascendente da virtude sobre o vício, e não tendo força nem vontade de a praticar, procuram parodiá-la, tomam a sua máscara. Daí os hipócritas, tão numerosos em toda a sociedade onde a civilização é ainda imperfeita. Continuemos nossa viagem através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso do triste espetáculo que acabamos de assistir. É habitado só por espíritos da segunda ordem. Que diferença! O grau de depuração atingido exclui entre eles qualquer pensamento mau, isto é, o bastante para nos dar uma ideia do estado moral dessa terra feliz. A legislação é nela muito simples, pois os homens não têm necessidade de defender-se uns contra os outros. Ninguém quer o mal ao próximo, ninguém se apropria do que lhe não pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Tudo respira benevolência e amor. Os homens não se preocupam, não se procuram prejudicar. Não existe ódio absolutamente. O egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria objetivo. Ali não reina a igualdade absoluta porque esta pressupõe uma perfeita identidade de desenvolvimento intelectual e moral. Ora, vemos pela escala espiritual que a segunda ordem compreende vários graus de desenvolvimento. Nesse mundo, pois, haverá desigualdade, porque uns serão mais adiantados que outros. Mas, como entre todos só há o pensamento do bem, os mais adiantados nada conservarão do orgulho, nem os outros da inveja. O inferior compreende o ascendente do superior e se submete, que tal ascendente é puramente moral e ninguém disso se serve para oprimir os outros. As consequências que tiramos deste quadro, embora apresentadas de maneira hipotética, não são menos racionais e cada um pode deduzir o estado social de um mundo qualquer, conforme a proporção dos elementos morais de que o supormos constituído. Vimos que a abstração feita da revelação dos espíritos, todas as probabilidades são para a pluralidade dos mundos. Ora, não é menos racional pensar que nem todos estejam no mesmo grau de perfeição e que, por isso mesmo, nossas suposições bem possam ser realidades. De maneira positiva, conhecemos apenas o nosso. Que posição ocupa ele nesta hierarquia? Ora, basta considerar o que se passa nele para ver que está longe de merecer a primeira classe. E estamos convencidos de que, ao ler estas linhas, já se lhe marcou a posição.
Quando os espíritos dizem que, se não está na última, estará numa das últimas, infelizmente o simples bom senso diz que não se equivocam. Temos muito a fazer para elevar a categoria do que descrevemos por último, e precisamos que o Cristo nos viesse mostrar o caminho. Quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos vários globos de nosso turbilhão planetário, não temos senão o ensino dos Espíritos. Ora, para os que só admitem as provas palpáveis, o fato é que, a esse respeito, sua assertiva não tem a certeza da experimentação direta. Entretanto, diariamente não aceitamos com confiança as descrições dos viajantes sobre regiões a que jamais vimos. Se só devemos crer no que vemos, cremos em pouca coisa, o que neste caso dá certo valor ao que dizem os espíritos, é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos capitais. Para nós que temos testemunhado estas comunicações centenas de vezes, que as apreciamos nos seus mínimos detalhes, que lhes sondamos os pontos fracos e fortes, que observamos as similitudes, as contradições, nelas achamos todos os caracteres da probabilidade. Contudo, não as damos senão como informações e a título de ensinamentos, aos quais cada um será livre de dar a importância que melhor lhe parecer. Segundo os espíritos, Marte seria ainda menos adiantado do que a Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase que exclusivamente à nona classe, a dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro que temos acima seria uma descrição desse mundo. Vários outros pequenos globos são com algumas nuances da mesma categoria. Em seguida viria a Terra. A maioria de seus habitantes pertencem incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem, e uma parte insignificante às últimas classes da segunda ordem. Os espíritos superiores da segunda e da terceira classe aqui desempenham por vezes missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica de bons espíritos lhes dá preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existências mais felizes. A Lua e Vênus são mais ou menos do mesmo grau e, sob todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno, Urano e Netuno. Seriam ainda superiores a estes últimos. É de supor que os elementos morais desses dois planetas sejam formados das primeiras classes da terceira ordem e de grande maioria de espíritos da segunda. Os homens ali, infinitamente mais felizes que na Terra, por isso que nem têm de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. De todos os planetas, o mais adiantado em todos os sentidos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos. Pode-se fazer uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que temos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não é só no estado moral dos seus habitantes, é também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado,
onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra com sua virtude e com seu talento. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma que aqui, mas é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. Enquanto nos rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um a outro lugar, deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dissipa-se após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originadas aos excessos de todo gênero e na devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização eterizada. Não seriam suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, e a nossa seria demasiado pesada para eles. É composta de frutos e plantas. Aliás, eles a aurem de alguma maneira, em sua maior parte, no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. O desenvolvimento é também muito rápido e a infância dura apenas alguns meses. Sob esse envoltório leve, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca, apenas pelo seu pensamento, sem contudo se excluir a linguagem articulada. Também, à segunda vista, lhes é facultado permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos, e por isso que eles se nos manifestam mais facilmente que os encarnados em mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que tem o seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Vêm-na chegar sem medo e como uma simples transformação. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, posto não se aproximem daquele do homem, mesmo em relação ao físico. Seu corpo mais material está preso à gleba, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos. A estrutura de seus membros adapta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. São os servos e os capatazes. As ocupações do homem são puramente intelectuais. Para eles, o homem é uma divindade, mas uma divindade tutelar, que jamais abusa de seu poder para os oprimir. Os espíritos que habitam Júpiter geralmente se comprazem, quando querem comunicar-se conosco, em descrever seu planeta. E quando lhes perguntamos a razão, respondem que o fazem a fim de nos inspirarem o amor do bem, de par com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com este propósito que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre olheiro do século XVI, tentou espontaneamente, e sem que ninguém lhe pedisse, uma série de desenhos, tão notáveis por sua originalidade quanto pelo talento de execução, destinado a nos dar a conhecer, nos seus menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Uns retratam personagens, animais, cenas da vida privada. Os mais admiráveis, entretanto, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas, de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, pois não se assemelham a nada que conhecemos.
É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa, que desafia a mais fecunda imaginação. Victorien Sardou, jovem literato de nossa amizade, cheio de talento e de futuro, mas sem habilidade de desenhista, lhe serviu de intermediário. Palissy prometeu-nos uma série que, de certo modo, será uma monografia ilustrada sobre esse mundo maravilhoso. Esperamos que essa original e interessante coletânea, sobre o que falaremos em artigo especial, consagrado aos médiuns desenhistas, um dia poderá ser entregue ao público. O planeta Júpiter, a despeito do quadro sedutor que nos foi dado, não é, entretanto, o mais perfeito dos mundos. Outros há, de nós desconhecidos, que lhe são muito superiores, quer física, quer moralmente, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São eles o repouso dos espíritos mais elevados, cujo envoltório etéreo nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Já muitas vezes nos têm perguntado se pensamos que a condição do homem aqui é um obstáculo a que possa passar, sem intermediário, da Terra a Júpiter. A todas as perguntas relativas à doutrina espírita, jamais respondemos por nossas próprias ideias, contra as quais sempre estamos em guarda. Limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado e que não aceitamos levianamente e com irrefletido entusiasmo. A pergunta acima respondemos claramente porque tal é o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações. Sim, deixando a Terra, o homem pode ir imediatamente a Júpiter ou a um mundo análogo, pois este não é único na sua categoria. Pode haver certeza disso? Não. Ele poderá ir, pois existem na Terra, embora em número exíguo, espíritos muito bons e bastante desmaterializados, para não se sentirem deslocados no mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza, porque pode haver uma ilusão quanto ao mérito pessoal e, por outro lado, podem ter alhures outra missão a cumprir. Os que podem esperar este favor, seguramente, nem são os egoístas e ambiciosos, nem os avarentos e ingratos, nem os invejosos e orgulhosos, nem os vaidosos e hipócritas, nem os sensuais ou qualquer daqueles que se deixam dominar pelo apego às coisas terrenas. A estes, talvez, ainda sejam precisas longas e rudes provas. Isso depende da sua vontade.